Bem, boa noite. Nós vamos fazer a revisão para a avaliação final, a avaliação do dia 10 de dezembro. Nós temos 15 questões fechadas, com o conteúdo da matéria que vai cair na prova, que será material de estudo para vocês. E essa revisão, as respostas, vocês devem enviar no e-mail até segunda-feira, dia 7. Tá? Aí, para enviar apenas as respostas, não precisa copiar, pode escrever lá no corpo do e-mail revisão final e enviar as respostas. O número 1 pede para definir melhor qual alternativa define melhor a função do aterramento. O aterramento é colocar todo o circuito elétrico, todos os equipamentos ligados em um ponto comum. E quando ocorrer uma corrente de sobrecarga ou um pico de tensão elétrica, esse pico vai ser escoado para a Terra. Então, a função do aterramento, propriamente dito, é colocar todos os equipamentos no mesmo potencial elétrico. Todos os equipamentos, todas as ligações estão ligados no mesmo potencial elétrico, que é o solo, que é o condutor terra que leva uma corrente de sobrecarga para o solo. Até não chegou a fazer não, né, Alexandre? Não, né? Então, vamos ler as respostas para a gente encontrar estou falando de efeito igual máquina, encontrar as alternativas erradas. Primeiramente, a letra A fala que é depositar instalações elétricas das estruturas e equipamentos no potencial distinto. Errado, essa palavra é no mesmo potencial que tem que estar todos os equipamentos, todos os circuitos. Que aqui fala que cada um tem um aterramento, é no mesmo potencial. Tem também a finalidade de escoar cargas potenciais elétricas para o ar. Errado, já está errado aqui, ó. Para o ar, não, é para o solo. Ajustar as instalações e equipamentos no mesmo potencial. Isso aqui está certo, no mesmo potencial, de modo que a diferença de potencial entre a Terra e o equipamento seja zero, porque o Terra, o ponto comum, vale zero. Então, essa resposta parece que é a certa. É equipotencializar, ou seja, pôr em equilíbrio as cargas, as instalações elétricas com a Terra em potencial diferente. Esse diferente que está errado, que é no mesmo potencial que as instalações, os equipamentos têm que estar interligados. Então, a resposta correta para o número 1 é a letra C. C de coração. Número 2, definir a tensão de contato. A tensão de contato é quando o equipamento, os seus condutores estão sem isolação e a estrutura do equipamento passa a conduzir e gera uma tensão de contato. É o que acontece com as torneiras do chuveiro, de algumas máquinas, que tem algum fio partido ou um fio sem a capa de isolação, encostando numa parte metálica, essa parte metálica passa a conduzir. Então, a tensão de contato é a tensão que pode aparecer programada. Não, ela não aparece programada. A pessoa não deseja que essa tensão ocorra. Quando há falha na isolação, isso aqui é verdade. Ocorre quando há falha na isolação, entre duas partes simultaneamente acessíveis. É verdade, mas não é uma tensão programada.
Porque a corrente deixa de passar pelo condutor e passa a passar pela a parte metálica. Ela foge do circuito. Quando o equipamento apresenta falha na isolação de seus condutores e passa a conduzir por partes metálicas da estrutura. Verdadeira. Essa aqui é verdadeira. Tensão de contato. Quando a pessoa toca o equipamento energizado? Não. Quando a pessoa toca o equipamento energizado, chama tensão de toque. Chama tensão de toque, não é isso. É o momento em que a corrente elétrica percorre o corpo humano? Também não. O momento que a corrente percorre o corpo humano é o choque elétrico. Então, a resposta correta é a letra B, de bola. Número 3. Podemos explicar o choque elétrico no corpo humano? Uma agradável manifestação na natureza? Não. Não é nada agradável. É o efeito que é ocorrido pela falha de isolação nas partes condutores de equipamentos? Isso aqui é a tensão de contato. É a parada intermitente ou definitiva da instalação elétrica? Também não. Errado. Ocorre uma perturbação, ou seja, algo que incomoda o organismo humano, de efeitos diversos, né? Que surge quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Os efeitos vão acontecer dependendo da intensidade da corrente, o caminho que ela passa no corpo humano e o tempo que ela permanece no corpo humano. Então, sim, o choque elétrico é uma perturbação no organismo humano que pode provocar vários danos ao mesmo. Aqui está falando um pouco, quando o solo é submetido a uma queda de um condutor elétrico energizado, ou seja, aconteceu que um fio da CEMIG soltou do poste, ele está energizado e caiu no solo. Ou uma descarga atmosférica, igual hoje, estava chovendo, ocorreu uma descarga atmosférica sobre o solo. Ocorreu que naquele solo, uma elevação do potencial elétrico em torno de um ponto central, aonde se incidiu a descarga atmosférica ou a corrente elétrica do condutor, formando anéis e distribuição de queda. Quanto maior a intensidade, próximo a onde está incidiu a descarga ou é submetida a corrente, a parte do núcleo, é maior a intensidade da corrente. E quando vai afastando, é menor a intensidade. Isso descreve o quê? A tensão de passo que ocorre no solo, que é a tensão ocorrida no solo pela uma descarga atmosférica, um raio ou um condutor energizado. Essa tensão de passo, se a gente for pensar, é a mesma coisa se a gente jogar uma pedrinha num lago, por exemplo, a água está parada. Ao jogar uma pedrinha, forma circunferências em torno dessa pedrinha. A circunferência mais próxima à pedrinha é onde tem maior intensidade dessa corrente. Quando vai afastando a circunferência da pedrinha, menor intensidade. Número 5. Marque a opção que indica os fatores determinantes da gravidade do choque elétrico no corpo humano. Eu já falei, o caminho por onde essa corrente passa, principalmente se ela incide sobre o coração,
A intensidade dessa corrente elétrica, então, quando o valor é mais alto, mais danos traz ao corpo humano. O tempo que o indivíduo fica exposto a essa corrente elétrica e também a resistência do corpo humano, porque o corpo humano seco há um valor de resistência maior em relação ao corpo humano molhado. Então, vamos ver qual que é a resposta correta. Percurso da corrente, correto. Intensidade da tensão, errado. Nós estamos falando de corrente. Trajeto da corrente, certo. Intensidade da corrente, tempo de exposição ao choque elétrico e resistência do corpo humano. Parece que essa é a certa. Essa aqui fala percurso da corrente, magnitude da tensão, errada. Caminho da corrente elétrica e valor ômico da resistência, errado. Então, a correta é o trajeto da corrente, que geralmente passa pelo coração, e pelo coração que traz maiores danos. O valor dessa corrente, quanto mais alta, mais danos vai trazer para o corpo humano. O tempo de exposição a esse choque e a resistência do corpo humano, se ela vai estar com o corpo molhado ou não. Vamos para o número 6. O número 6 fala da faixa de tolerância que o corpo humano está, que suporta de corrente elétrica. Nós temos aqui de 15 a 20, errado. 25 miliamperes. De 10 a 25, errado. De 10 a 20 miliamperes, errado. A resposta certa é de 15 a 25 miliamperes, que é a resposta correta. Já o número 7 fala das chances de salvamento. Nós sabemos que a chance de salvamento vai estar diretamente proporcional ao tempo que a pessoa ficar exposta a esse choque elétrico, né? A magnitude da corrente e o tempo que ela fica exposta. Então, a pessoa tem mais chance de salvar sem sequela com o menor tempo que ela estiver exposta ao choque elétrico. Agora, a partir do número 8 em diante, nós vamos falar da norma 10, norma regulamentadora 10, importante para a segurança do trabalho, para a segurança nas instalações elétricas. O item 10.1 da norma 10 fala do objetivo de campo. Bem, os requisitos da norma, a norma nos oferece requisitos mínimos de segurança e prevenção da saúde e integridade física do trabalhador. Então, aqui fala aqui, ó, o objetivo de campo da norma norma regulamentadora 10, os máximos requisitos? Não. A norma oferece os mínimos requisitos. Então, essa palavra máxima aqui está erradíssima. Os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma de garantir a segurança e a saúde do trabalhador que direta ou indiretamente atua com eletricidade. Verdadeira. Vamos ver as demais. Requisitos não obrigatórios? Falso. Tem que cumprir. Requisitos mínimos que objetivando a implementação de medidas de controle de sistemas preventivos de forma a garantir a saúde dos trabalhadores que atuam direta, atuam indiretamente. Não, aí tem que escrever aqui, direta ou indiretamente. Então, não tinha essa palavra aqui, ó. Então, a letra correta é a letra B. Então, a norma regulamentadora 10 tem o objetivo de oferecer requisitos mínimos, objetivando
as medidas de controle e prevenção para garantir a saúde e integridade física, saúde, segurança e saúde dos trabalhadores, direta ou indiretamente, que atuam com eletricidade. A classificação de tensão alternada na norma 10, basicamente na norma 10, nós temos 3 tipos de tensão. A alta tensão, para tensão alternada, 1000 volts, superior a 1000 volts. Baixa tensão, que vai de 50 volts a 1000 volts, e extra baixa tensão, que ela é inferior a 50 volts. 1500 é tensão contínua, isso aqui está errado, aqui, ó. É contínua. Essa também é contínua, está errado. Essa também é contínua, está errado. Como que essa aqui vai ser baixa 1500 e aqui é 1000? Está errado. Essa também está errada. Então, a letra correta é a letra A. Número 9, letra A. Marque as etapas na ordem correta, é claro, das etapas da desenergização de um circuito para a manutenção das instalações elétricas. Nesse caso, nesse critério, a manutenção é feita com o circuito desligado, desenergizado. Então, é sem carga nenhuma. Quando é a manutenção com circuito energizado, quer dizer que nós estamos trabalhando com linha viva, linha energizada. Então, a primeira etapa, principal e a mais importante, que vai para a manutenção no circuito desenergizado, ou seja, desligado, primeira coisa é desligar. A segunda coisa é impedir que outra pessoa consiga religar esse circuito. Às vezes as pessoas estão lá em campo, dando a manutenção, e o painel de controle está na sala de controle. Uma pessoa, sem saber dessa informação da manutenção, liga o circuito e pode provocar um acidente. Então, a segunda etapa, bloquear. Bloqueou, impedindo que ninguém consiga energizar esse circuito. A próxima medida é testar, conferir e ver se tem alguma tensão nesse circuito mesmo desligado. Após isso, fazer o aterramento temporário, colocando todos os equipamentos, máquinas, motores, circuitos no mesmo potencial elétrico, que é o potencial, se tiver uma corrente de fuga, uma sobrecarga, vai direcionar diretamente para o solo. A próxima etapa, proteger esse circuito, proteger que as pessoas tenham contato, proteger para não acontecer nenhum tipo de acidente. E, por último, sinalizar, impedindo que as pessoas tenham contato com esse circuito e saibam que ele está desligado temporariamente por manutenção. Então, é uma maneira de comunicação. Então, a resposta correta também é a letra A. As demais são todas erradas. A ordem fica na ordem correta que eu pedi. Então, era a ordem correta. Então, as mesmas palavras forem fora da ordem. A número 11 é o que eu falei agora, da manutenção das linhas energizadas. São as linhas vivas, linhas de alta tensão nas torres de transmissão. A manutenção elétrica com condutores vivos, ou seja, energizados, linhas vivas. Tal operação ocorre no sistema o quê? Energizado. Então, o esquema não está... pode-se aterrar temporariamente, fazer manutenção? Sim. Pode-se bloquear? Sim. Mas o sistema, no momento, ele está energizado. Então, a letra D, de dado ou de doido, que é a resposta da 11. Já o número 12, nós estamos falando do profissional da área elétrica, que é legalmente habilitado.
Então, o profissional que é legalmente habilitado, o trabalhador que comprovar conclusão no curso elétrico, na área de elétrica, reconhecido no sistema oficial, ele é chamado de qualificado. Qualificado. O trabalhador que receba capacitação sobre orientação e responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado e trabalhe sobre a responsabilidade do profissional habilitado e autorizado? Não. Letra C, o trabalhador previamente qualificado com registro no competente conselho da classe. Sim, esse é um profissional habilitado, que tenha um curso técnico. Para ter o registro do CREA, tem que ter o curso técnico. Então, a resposta certa é a letra C. Até abrir aqui meu arquivo. Onde que está meu... Vou dar uma travada no meu computador aqui, tá vivo. Aí fechei o arquivo. Ah, não, esse é o meu arquivo que eu estou fazendo. Deixa eu achar ele aqui. Ah, eu perdi o que eu queria mostrar, mas eu queria mostrar falando sobre um pouco mais da capacitação. A questão da capacitação só terá validade para a empresa que capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável. Esse é o profissional autorizado. Quer ver? Eu queria até baixar aqui minha NR10 para mostrar, mas eu não está dando um travamento aqui no meu computador. Não sei se está com vida própria. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para mostrar. Ai, mas eu estou compartilhando já o gabarito. Só um minutinho que eu vou abrir meu arquivo certo, que eu estou doida aqui. Uai, tá um negócio esquisito. Só um minutinho, gente. Meu computador tá meio doido aqui. Revisão final, aqui. Esse computador tá doido. Não, não é esse arquivo, é esse que eu quero. Só um minutinho que eu vou fechar um arquivo aqui, porque tá dando um problema aqui. Não, esse aqui não é o arquivo que eu quero fechar, é esse aqui. Ah, os dois são idênticos? Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é o gabarito, vou fechar. Marque os itens que indicam a obrigação do trabalhador na norma 10. Zelar
pela segurança e uso do EPI e EPC, cumprir com os procedimentos e orientações de segurança e comunicar problemas. Eu acho que essa aqui é a verdadeira. Zelar pela segurança, uso de EPI e EPC, cumprir os procedimentos e orientações de segurança, não informar problemas. Isso aqui está errado, tem que informar, é obrigação. Zelar pela segurança e uso do EPI e EPC, não cumprir os procedimentos. Tem que cumprir, né? Senão está na rua. Zelar pela segurança, cumprir os procedimentos e orientações e não informar os problemas. Também está errado. Isso aqui também. Então, a letra A, que é a verdadeira, que é zelar pela segurança, seguir as orientações da empresa, o uso do EPI e EPC e cumprir as orientações de segurança e comunicar qualquer situação que ele identificar como problema. Agora nós vamos falar um pouco do adicional que o eletricista tem direito de receber quando ele está exposto aos efeitos da eletricidade, que pode resultar em alguma lesão grave, algum tipo de lesão já está assegurado, que é algum tipo de lesão, pode ser leve, média ou grave, que ele pode ocorrer, ele trabalhando com eletricidade, pode ser uma invalidez permanente ou até morte. Então, tal afirmação é justificativa ao trabalhador que atue com eletricidade e consegue o direito, um abono salarial do adicional não é de liberdade, não é de participação de lucro, não é de emergência, se chama periculosidade, que atende os inflamáveis, eletricidade e os radioativos. E para terminar, o número 15 fala sobre o curso da NR10, que é um curso, é uma exigência para todos os trabalhadores que trabalham com eletricidade, ou em suas proximidades, ou em zonas próximas com eletricidade. O conteúdo desse curso está em anexo nessa norma. Sua carga horária mínima exigida é de quanto? Não é de 30, não é de 10 horas, 20 horas é quando o profissional já fez, está fazendo uma reciclagem. Aí ele pode fazer um curso de NR10 de 20 horas. Aí é uma reciclagem ou uma mudança de função. Ele pode fazer uma reciclagem em 20 horas. Mas o mínimo que a norma exige do curso de NR10 são 40 horas. Que é a letra A de avião. Eu até queria mostrar aqui, mas na hora meu arquivo não abriu. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui, sem atrapalhar aqui. Deixa eu ver se eu copio e coloco na página. Sobre a formação dos profissionais que trabalham com a elétrica, só um resumo, que é o profissional qualificado é que tem um curso oficial numa escola, formada em elétrica, no caso, ele é chamado de qualificado. Quem tem a qualificação mais a inscrição no conselho de classe, ou seja, ele tem um curso técnico ou superior, ele é chamado de habilitado. O capacitado é habilitado, mas tem a responsabilidade. Essa responsabilidade ele recebe na empresa, então ele é capacitado. E o autorizado também é a anuência da empresa, ok? Essa é a revisão para a prova do dia 10. São 15 questões, mas a prova, elas são 10 questões, são os 2 primeiros horários do dia 10, uma quinta-feira que vem. E eu peço que ao término aqui da aula, vocês me enviem as respostas.
Se não der hoje por conta da chuva, da internet, vocês podem me enviar até segunda-feira, ok? Ok, Ingrid? Ok, professora. Aí o vídeo da explicação também vou pôr no grupo agora. Eu vou fechar a sala e vou inserir o vídeo para quem quiser estudar em casa, estudar para a prova, tá? Tá bom. Então tá bom, boa noite. Boa noite.